Graça e paz, igreja? Tá fraco, né? Tá fraco. A última vez que eu vim, vocês foram mais fortes. Vamos tentar de novo? Vamos? 1, 2, 3. Graça e paz, igreja? Ô, glória, como é bom estar em casa novamente. Por uns dias, mas estamos em casa, né? Na casa do papai e da mamãe, na casa, a igreja que me enviou, essa igreja maravilhosa, essa igreja missionária. Né? Se eu não me engano, são o quê? 4 missionários, né, pastor? A Jaqueline e o Rodrigo, né, que também saiu da casa? Amém. Mas enviou. É uma igreja que envia, isso é benção. Amém? Qual que é o nome mesmo da campanha? Vamos ver se os irmãos lembram. Restaurando o altar. E antes de a gente partir para a palavra, eu quero questionar os irmãos. O que é o altar? O que é o altar? Se a gente for ver, a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Vamos falar do altar na Antiga Aliança? Se vocês se recordarem das histórias do texto bíblico, a gente vai lembrar que o sacerdote, ele ia no templo do Senhor, e ali havia um altar. E nesse altar ele fazia sacrifício para o quê? Para remissão, para perdoar o pecado do povo. Então o altar no Antigo Testamento é esse local onde o sacerdote, o ancião, ele ia e sacrificava um carneiro, uma pombinha, para perdoar o pecado do povo. Isso na Antiga Aliança. E agora a pergunta fica, e na Nova? Agora tem um novo elemento na história. Um homem chamado Jesus Cristo, que veio da cidade de Nazaré, na região da Galileia, e ele morreu por nós, pagou o sacrifício, o preço do pecado que a gente não era capaz de pagar. E uma vez que isso foi feito, que na cruz ele morreu de braços abertos para nós, a gente passa a ter livre acesso ao Pai. E já não é mais necessário irmos até o templo, até aquele altar, e ali fazer um sacrifício ao Senhor. Agora, a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. Os irmãos são bons de Bíblia? Se a gente for ler Romanos 12, 1, vai falar o quê? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, na nova aliança, a nossa vida é um sacrifício ao Senhor. A nossa mente, o nosso coração, quem nós somos. E uma coisa que a gente tem que estar firme na mente é que ser um sacrifício vivo, o ser ou não um sacrifício que é agradável a Deus, vai depender de como nós olhamos para Cristo e para a sua obra na cruz. E agora, eu vou pedir que os irmãos abram a palavra em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 ao 3. E vamos entender melhor o que é viver, o que é a nossa vida estar de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Na minha época não tinha isso aqui não. Todos encontraram a palavra? Pedir que fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém? João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai dizer assim na versão NVI. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, por mais este culto, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em corpo e cultuar a Ti, e lhe render graças, ó Pai. Venha falar conosco através da palavra. Venha, ó Pai, por misericórdia, usar a minha vida para ministrar aos nossos irmãos. Que todos saiam daqui cheios, cheios. Nos dê a porção de conhecimento que nos cabe para hoje. Amém. Podei você assentar-vos. Fiquem com a Bíblia aberta. Que aqui a gente gosta de Bíblia. Nós somos uma igreja bíblica. Amém? Vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões, o verbo. Agora, quem que é esse verbo? Quem que é essa palavra? Jesus. Os irmãos são bons. Jesus. E o texto fala que ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. Então Jesus, o texto deixa isso bem claro, ele existe desde a eternidade. Antes de Gênesis 1, versículo 1, antes mesmo de se formar o planeta, de se formar o mundo, Cristo já é. Então, o texto deixa claro que ele existia antes do mundo, que ele estava com Deus. E o texto continua falando o quê? Todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando o texto fala palavra, e aqui no caso eu gosto da tradução verbo, porque verbo é uma palavra o quê? De ação. Certo? Verbo é uma palavra de ação. Quer ver uma palavra boa? Um verbo que todo mundo gosta? Cozinhar. É uma palavra de ação. Você está cozinhando. Quer um verbo melhor? Comer. Se alguém cozinha, o outro quer comer. Então você está comendo, um verbo de ação. E aqui, esse Cristo que é a palavra, é o verbo, e o texto confirma isso, foi através dele que tudo que existe veio existir. Então ele fez tudo. Começa a pensar agora. O tempo, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. O tempo foi o Jesus Cristo que fez. O espaço, as estrelas, que às vezes você fica lá perdido olhando para as estrelas, foi Jesus que fez. A natureza, os animais, o cachorrinho que a maioria, todo mundo aqui ama, foi feito por Deus. Nós, seres humanos, fomos feitos por Deus. Os animais, os mares. Essa pessoa linda com quem você se casou, fala que é linda, hein, Márcio? Fala que é lindo. Foi feito por Deus. Versículo 4. Se nós somos feitos por Deus, o versículo 4 vai dizer: nele estava a vida. Não bastasse Cristo nos formar do pó da terra, ele nos deu vida. Então, o sopro do Espírito está descrito lá em Gênesis. Cristo, ele participou deste momento e a gente pôde ter vida. Quando a criança, após o parto, ela dá o primeiro berro, ali você pode ver, as mães todas aqui viram, ali Deus estava manifestando vida sobre o ser humano. E nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Olha que outra coisa interessante. Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa luz. E o que é essa luz? Para que serve essa luz? Versículo 5. Eu falei que vocês iam ter que estar com a Bíblia aberta, né? Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus, ele nos formou,
Ele nos deu vida, Ele nos iluminou, e essa luz as trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Olha que fascinante. Vamos ler mais um pouco? Versículo 14. Será que os irmãos podem abrir? Aquele que é a palavra, Jesus, Ele é a palavra, aquele que nos deu vida e aquele que era a nossa luz, Ele tornou-se carne, gente, ser humano, pessoa como nós, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse versículo, ele traz 3 afirmações muito importantes para nós. Primeiro, olhando para Cristo, conhecendo Cristo, nele nós vemos a glória do Criador, a glória de Deus Pai. Nele nós encontramos graça e verdade. E esse Jesus, nós o adoramos por isso. Todos aqui adoram a Deus Pai? Amém? E vamos falar um pouco mais dessa adoração. Não precisam abrir a palavra. Lucas, capítulo 19, versículo 36 a 38, vai nos dizer o seguinte. Espera até que projete aqui para os irmãos. Lucas 19, versículo 36 ao 38. Bem? Então esse Deus, esse Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso caminho, nós o adoramos. E o que o texto vai falar? Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto, exclamando: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então a esse Jesus, nós estendemos panos para que ele passasse. Nós o louvamos pela sua vinda, por ele ter vindo e encarnado entre nós, por ter nos ensinado. Nós o agradecemos pelos seus milagres. Aqui, os milagres nos 3 anos que ele caminhou por a terra. E nós o agradecemos pelos milagres que ele fez em nossa vida. Há milagres de cura entre essa igreja? Há. Há milagres de libertação no meio dessa igreja? Da providência financeira? A esse Jesus, nós aprendemos com os seus ensinamentos. Nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a importância de ser fiel. Ele nos deu conselhos, nos deu exortações. Então esse Jesus, ele é demais. Podemos falar que Jesus é demais? Ele estava lá na eternidade, desceu, andou conosco, nós aprendemos dele, reconhecemos que com eles nós chegamos até o céu, nós vemos a Deus, nós conhecemos a Deus, ele nos deu conhecimento para chegar à verdade da palavra, ele nos ensinou a orar, nos ensinou a convivermos uns com os outros, nos ensinou tantas coisas, e nós o adoramos, nós o bendizemos. E eu recapitulei tudo isso para lembrar uma coisa: você é cristão por conta desse Jesus. Você é cristão
Porque um dia o próprio Deus se fez homem, andou entre nós e por 3 anos nos ensinou o caminho da verdade. Verdade essa pregada, geração em geração, nos últimos 2000 anos. Nós devemos lembrar sempre de quem Jesus é. Quem é cristão é quem serve a Cristo. E eu comecei falando sobre o quê? O altar. Que na nova aliança, a nossa vida é um sacrifício ao altar de Deus. E eu falei que tudo, a nossa vida como altar a Deus, vai depender da forma com que a gente enxerga a Jesus. Tudo que eu falei aqui, vocês conhecem. Eu afirmei que nós o adoramos. E nos louvores hoje nós o adoramos. Quando nós dobramos o joelho, nós o adoramos. Só que esse mesmo Jesus que foi adorado é o mesmo Cristo que foi crucificado. Vamos lembrar da entrada triunfal? Ele entrou, estendemos panos, palmeiras, alegrias. E 2 dias depois, o que aconteceu com ele? Foi capturado. Vou ler rapidamente, Lucas 23, 23 a 25. Os mesmos que o adoraram foram os mesmos que fizeram isso. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então o mesmo Jesus que foi adorado, que foi reconhecido como Senhor, esse mesmo Jesus foi colocado como bandido, foi colocado como criminoso, e a esse Jesus lhe demos o pior dos castigos. Então os judeus o adoraram e depois o crucificaram. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Quantas vezes você está aqui na igreja, você o adora, só que da porta para fora, você crucifica Jesus como eles fizeram? Quantas vezes? Eles gritaram: ah, Cristo, você salvou os outros, salve-se a si mesmo, desça dessa cruz. Ah, pastor, eu não fiz isso, eu não faço isso. Será? Você cometendo o mesmo pecado que Cristo um dia o havia te perdoado dele, você não está colocando ele de novo naquele madeiro? Você não está falando: ó Jesus, você veio, fez a tua obra, me perdoou, mas isso não foi o suficiente. Isso não foi capaz de perdoar eu completamente. O que Cristo significa para cada um de nós? Quem Jesus é para cada um de nós? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele tem sido a sua luz? Ele tem te dado vida? Sim? Não? Talvez? De vez em quando? Como que a gente deve andar? Cristo, ele veio. A segunda vinda é para quê? Para nos levar para o Pai. Para nos levar para a glória.
Certo? Como nós temos andado? Essa é a reflexão que eu quero trazer. Como nós temos andado? Vamos fechar os olhos um pouquinho? Cada um? Vamos fechar os olhos? Vamos refletir agora. Quem nós éramos quando éramos mais jovens? O que você já fez de errado? Quais são as suas vergonhas? O que é aquilo que você não tem coragem nem de dizer para tua esposa ou para teus filhos? Se lembra disso. Lembra que mesmo você sendo essa pessoa tão falha, tão errada, você veio para a igreja pelo convite de alguém. Você conheceu Jesus, o Cristo. E Ele te iluminou, te mostrou a verdade, te apontou o caminho. E nessa caminhada, nessa trajetória, você foi se enchendo do Espírito. Você foi se transformando. É como se você fosse, a cada domingo, a cada pregação do pastor, você estava sendo lavado mais um pouco, sendo transformado mais um pouco. E um dia você chegou na igreja, decidiu batizar, desceu as águas do batismo, e pronto, agora você é um cristão. Agora você é membro do corpo de Cristo. E aí você seguiu. Seguiu vindo nos cultos, seguiu fazendo as orações. Mas, conforme caminhava, parece que aquele pecado do passado bateu novamente. Parece que aquele erro voltou de forma mansa, ao pouquinho, e você se rendeu a ele. E você se deixou levar. Vamos falar algumas verdades difíceis? Tem cristão que no domingo está aqui na igreja, adora ao Senhor, às vezes até ora em língua, mas logo quando chega em casa, não resiste, pega o celular escondido da esposa e vai ver aqueles vídeos pornográficos que o pessoal do serviço manda. Tem gente que toma ceia, faz a comunhão, faz parte do corpo, entra no carro e já começa a brigar com o marido, já começa a brigar com a esposa. Tem gente que tem uma máscara de cristão, que assim age como lhe convém. Tem pessoas que choram nos cultos, caem em pranto, levantam as mãos em agradecimento ao Pai, mas que em seu interior, mas que na verdade as suas práticas nunca mudaram. Pessoas que creem no sacrifício, até o ponto em que não as atrapalha. Amém? Abram os olhos. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu caminhar? Nós passamos bem rapidamente sobre a história desse Jesus. Desse homem que foi amado, mas que logo após foi odiado. A forma como os judeus agiram é a forma como que muitos da igreja agem ainda hoje. Com a boca, o adoramos, mas em prática, o condenamos. Como tem sido esse sacrifício vivo ao Senhor? Como tem sido essa vida, esse coração, essa mente, que deveria ser cativa?
Reflita cada um. Será que é necessário voltarmos para a velha aliança? Será necessário o pastor apresentar um sacrifício para a remissão do pecado dos irmãos? Estamos falando de altar. Estamos falando de vida. Estamos falando de salvação. Estamos falando de eternidade. Onde você vai estar na eternidade? Se Cristo voltar hoje, o que será de você? O que será? E pense em você. Não pense no teu esposo, nos teus filhos, pense em você. Porque a salvação não é transferível. A salvação é única. Pense em você. Há muito é dito. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Mas o quanto isso tem sido real em seu coração? O quanto isso tem sido real? Responda a si. Responda. Nós, em nossa geração, nunca vimos tantas guerras ao redor do mundo como em nossa geração. Nunca vimos tantas pragas, tantas doenças em nossa geração. No tempo dos meus pais, não se ouviu falar de Covid. Eles nunca precisaram usar máscaras. No tempo dos meus pais não houve guerra em Israel. Os sinais estão próximos. A volta é iminente. E Cristo só está olhando para a igreja, para cada um de nós, e Ele está olhando as suas práticas, a sua vida. A palavra, ela fala que a gente tem que ser fiel. Ela não manda nós termos cargos. Ela não manda nós acumularmos riquezas. Não que isso seja pecado. Ela não manda a gente ter fama. Ela manda sermos fiéis. Você tem sido fiel? Você tem sido fiel? Oh, Jesus. Pai, Santo Espírito, venha sondar agora cada coraçãozinho. Venha ver como está esse altar. Como está esse sacrifício vivo a Ti. Vai passeando. Vá trazendo a memória agora. Onde a pessoa tem falhado, onde ela tem errado. E Pai, com Teu doce e manso Espírito, vai corrigindo, vai tratando, vai curando. Pai, eu sei que muitos desses pecados ela não vai conseguir sozinho, mas que ela possa olhar para os presbíteros, para o pastor, para os diáconos, e ver ali uma pessoa de confiança, a quem ela pode orar, pedir ajuda, pedir socorro. Pai, os sinais estão à nossa vista. O Teu retorno é verdadeiro, ó Pai. Assim como o Senhor subiu aos céus, assim o Senhor há de retornar em glória, ó Senhor Jesus. E buscará a Tua santa igreja. A santa igreja. Pai, devemos entender o que é viver em santidade. Devemos recordar esse Cristo, o que nos perdoou, aquele que
verdadeiramente é o Senhor de nossas vidas, não como uma mera história que é pregada no domingo, não como uma mera história que é dita de avô para neto, ó Pai, mas a verdade mais firme que podemos ter, aquilo que é mais real do que o ar, do que aquilo que vemos. Pai, nesta noite, eu oro para que o Senhor venha restaurar o altar. Venha restaurar, ó Pai, os corações. Aquilo que está quebrado, aquilo que está errado, venha tirar, Senhor Jesus. Para que, como uma igreja verdadeira, venhamos nos unir sobre o mesmo Espírito, ao único Deus, oh Santo, venha ser para com meus irmãos. Eu oro para que essa geração, que há tantos erros, que há tantas falhas, que no meio dessa geração o Senhor levante cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, que se lembrem que Tu, e somente Tu é a nossa luz, que não há outro caminho, que não há atalho, que não há brecha, ou é santo ou não é santo. O Senhor disse, vida e morte, bênção e maldição. Essa foi a escolha que o Senhor deu a Israel e a escolha que nos dá hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício. Amém.